Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado pela Goiás É Mais TV, sempre às 18 horas. É mais um programa da TC Multimídia, sob a liderança competente do meu amigo Lucimar Faria, que é o nosso diretor e produtor do programa. Quero agradecer a Deus, aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a Care Seguros e a sanduicheria Medmax, e demais irmãos que têm sido colaboradores também desde o princípio do nosso programa. Os seus nomes virão nos créditos finais. A minha gratidão. E você também seja um parceiro do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, fazendo a sua contribuição com o Pix colocado aí, qualquer valor que você estiver disponível. Você pode então fazer a sua oferta para o programa, e assim nós teremos a cada programa a condição de produzir o programa e fazer algo com excelência. Muito obrigado a todos. Nós estamos hoje chegando à conclusão do Sermão do Monte, e nós iremos aqui refletir sobre a última parte do Sermão do Monte. Então foi uma caminhada de vários meses, mas nós estamos chegando ao final. Então eu quero ler as Escrituras no capítulo 7, o verso 24, melhor dizendo, até o versículo de número 29. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso de número 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meu Deus e Pai, nós te louvamos, adoramos, agradecidos por mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos com o programa e concluindo, Deus, uma série de exposições no Sermão do Monte. Obrigado porque o Senhor nos concedeu bênção, saúde. Ó Deus, passamos por momentos de grandes lutas, enfermidades, aflições, ó Deus, em muitas casas e famílias, mas, ó Deus, o Senhor permitiu que nós não nos ausentássemos do programa. Ó Deus, e o nosso programa está no 3º ano. Louvado, adorado, engrandecido seja o Senhor, pelo Lucimar Faria e a sua família, e por toda a família da TC Multimídia. Ó Deus, eu agradeço e rogo as tuas bênçãos sobre meus irmãos e irmãs, todos aqueles que lutam com dores, com aflições, com dificuldades. Ó Deus, que eles sempre tenham o consolo do teu Espírito. E agora, Deus, nos dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sempre é importante quando nós somos, melhor dizendo, ensinados, ou quando nós fazemos um curso ou treinamos algumas habilidades, sempre tem aqueles que nos orientam, aqueles que são mestres, aqueles que são os nossos professores. E muitos desses queridos professores, são pessoas que marcam a nossa vida. E os professores que marcam a nossa vida, se você me pergunta qual foi a minha primeira professora,
no antigo pré, eu sei dizer quem foi a minha primeira professora, eu sei dizer quem foi a minha professora do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, do quarto ano, e boa parte dos meus professores no quinto ano. Aí do sexto para frente já é muita coisa. Mas enfim, eu trago na memória essas pessoas como sendo pessoas carinhosas, amorosas. Muitas dessas queridas professoras e professores eram firmes no ensino, mas eram professores que tinham autoridade, eram pessoas que expressavam caráter, eram professores que tinham respeito de todo o corpo docente, de todos os alunos, e respeito também dos pais daqueles alunos e de toda a sociedade. Eles gozavam sempre de bons conceitos. Então a minha formação foi essa. E os professores sempre, ao cobrar de nós, no momento das provas, eles tinham a expectativa de que nós pudéssemos responder de acordo com aquilo que nós havíamos aprendido. Mas não somente no sentido do aprendizado na mente, né? Mas também eles expressaram, passaram para nós valores. E esses valores, eles esperavam então que nós vivêssemos esses valores. Mas então, quando nós voltamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, Jesus Cristo ele está concluindo o seu sermão. Lembre-se que eu falei sobre 3 partes finais do Sermão do Monte, Jesus sempre tratando de dupla. Jesus fala acerca dos 2 caminhos, ele fala acerca da árvore e dos seus frutos, e também agora ele encerra falando acerca do prudente e do insensato. Então, nesses últimos 3 sermões, Jesus Cristo então trabalhou sempre aqui nos pares. Mas agora, Jesus Cristo, no versículo 24, ele vai introduzir com a palavra portanto. Quando Jesus Cristo coloca essa palavra portanto, está claramente dando-nos a compreensão que ele está indo para a conclusão do seu sermão. Está indo para a conclusão do Sermão do Monte, e aí ele diz algumas coisas, dizendo que aquele que ouve, é interessante que Jesus Cristo, quando fala lá no capítulo 23 de Mateus, e também é relatado para nós em Apocalipse, quando diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é claramente que Jesus Cristo está dizendo acerca daqueles que ouvem a sua palavra, não quer dizer simplesmente na audição, mas ele está dizendo aqueles que ouvem a sua palavra e que obedecem, aqui expressado nas palavras pratica. Então Jesus Cristo diz que esse homem é um homem sensato, é um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ele colocou ali, abriu uma vala, colocou pedras fortes, e ali nós temos também uma pedra de esquina ou angular, que ela vai balizar toda a construção, mas então é assentada em alicerce sólido, e é construído em cima, Jesus está dizendo que é construído em cima da rocha. Portanto, se nós temos o sensato que edifica a sua vida sobre a rocha, e aqui Jesus Cristo coloca que vem as lutas, as aflições, as dificuldades, mas pelo fato de ele estar firmado na rocha, pelo fato de ele ter atendido os ensinamentos de Jesus e praticando, ele então permanece firme diante das lutas, das batalhas da vida e das aflições. Portanto, o insensato é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Está apenas no intelecto, não desceu para o coração, não produziu o fruto, não produziu os seus efeitos. E aqui é interessante a pregação de João Batista, no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista está pregando acerca do arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo, e aí ele batizava algumas pessoas. Os soldados perguntavam: o que devemos fazer? E ali João Batista dizia o que devia fazer. Mas a Bíblia também diz que alguns fariseus iam para ser batizados, e ele então coloca para aquelas pessoas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deus pode separar, e não dizeis que são filhos de Abraão, porque Deus pode dessas pedras suscitar descendência
Abraão. E ele conclui dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, assim, aquele que não pratica é semelhante àquele homem insensato que não colocou alicerces, não fez uma base sólida e segura, e não edificou sobre a rocha. E aqui, então, a Bíblia diz que sopraram os ventos, veio chuva, sopraram os ventos, os rios, e aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Mas assim, agora, falando nesses termos, eu quero colocar para você aqui os dois alicerces. Mas eu quero também deixar uma pergunta, e a partir dessa pergunta eu quero continuar a exposição, e depois da exposição eu quero fazer a aplicação. Mas então a pergunta que devemos fazer agora, tudo que se diz no Sermão do Monte pode ser cumprido por nós? É uma pergunta muito séria e importante, tendo em vista o que Cristo disse, que aquele que é prudente, que é sensato, ele ouve e pratica. Mas o meu primeiro argumento em cima disso é afirmativo. Sim, nós podemos cumprir o que requer no Sermão do Monte, mas só se tivermos a rocha ou Jesus como nosso fundamento. Percebam, meus queridos, que a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele se coloca como a rocha. E no Velho Testamento, por exemplo, no Salmo 40, do verso 1 a 3, fala muito, de forma importante, acerca daquele que edificou a sua vida na rocha, aquele que passou por lutas, dificuldades e tribulações, mas ele está firmado na rocha. E diz a palavra: depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me colocou num lugar seguro e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Todos ouvirão e temerão essas coisas e glorificarão a Deus. Então percebam, queridos, que Jesus Cristo, ele é o firme fundamento, ele é a rocha. Ele é a rocha onde nós assentamos aquilo que nós cremos como sendo verdades exposta por Jesus Cristo. Eu quero levar para você um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 3, melhor dizendo, quando Paulo está falando acerca dos fundamentos, o apóstolo Paulo ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento. Não se pode lançar outro fundamento, porque Jesus Cristo é o fundamento. Então Jesus Cristo, sobre Jesus, reside toda a plenitude de Deus. Sobre Jesus, é trazido sobre Jesus toda a responsabilidade da salvação, da intercessão, que ele está na presença de Deus. Então Jesus Cristo, ele é a rocha, Jesus Cristo é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, onde nós balizamos a nossa vida, a nossa construção, onde nós edificamos. E aí o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, está dizendo que todos nós edificamos alguma coisa. Uns edificam pedras preciosas, ouro, prata e ferro, mas outros estão edificando madeira e palha. E todas essas ações passarão pelo fogo. Percebam, queridos, que esses metais preciosos, no fogo, eles são purificados. Mas o que é colocado de forma clara, evidente, é que o firme fundamento é Jesus, e sobre esse fundamento que é Jesus, nós não podemos colocar as boas obras à parte de Jesus. Nós não podemos colocar que a salvação é por outro meio que não seja por meio da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, devemos crer na obra de Jesus, na obra de redenção realizada por Jesus Cristo na cruz, em seu favor e em meu favor. Então, você pode cumprir, sim, o Sermão do Monte, desde que Jesus Cristo seja o seu fundamento, desde que Jesus Cristo seja a sua rocha. Meu segundo argumento é que o segredo da construção reside na qualidade do fundamento. Percebam isso, queridos, que o segredo reside então na qualidade do fundamento.
Então, se o fundamento é Jesus Cristo, então é algo qualitativo, é algo que expressa qualidade, mas então, nesse sentido, aonde que eu estou edificando a minha vida? Então, o segredo da construção reside na qualidade do firme fundamento. Mas aí eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o fundamento, aonde nós edificamos a nossa vida, se é na rocha ou se é na areia, nós vamos com as circunstâncias, as situações da vida, nós vamos então teremos então o resultado, se nós edificamos sobre a rocha ou sobre areia. Porque as dores e aflições vêm para todos, para ímpios e não ímpios. As lutas, as aflições vêm sobre aqueles que temem a Deus, sobre os que não temem a Deus. Mas então, queridos, a diferença vai estar no fundamento. Terceiro e último lugar, o caráter construído sobre a palavra e a pessoa de Jesus é fundamental. Então perceba que o meu alvo é Jesus. Então o caráter, tudo aquilo que nós fazemos, nós construímos sobre a palavra. E percebam, queridos amados, quando Jesus Cristo, falando no Sermão do Monte, ele diz: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás, mas eu porém vos digo. Perceba então que Jesus Cristo evoca para si a autoridade, dando para nós um caráter muito mais solene. Então eu porém vos digo, aquele que odiar seu irmão está pecando. Que Jesus Cristo, então, ele é a palavra de Deus encarnada. Então o caráter construído sobre a palavra e a pessoa de Jesus é fundamental, se nós queremos então cumprir o Sermão do Monte. Mas como nós podemos concluir essa palavra? Portanto, eu quero nessa conclusão deixar para você 3 coisas importantes acerca do Sermão do Monte. Então Jesus Cristo, ele coloca para mim e para você, ele está colocando para nós uma moralidade essencial. É interessante trazer à sua memória que o Talmud judeu já trazia esses aspectos morais. Mas o que Jesus Cristo está colocando para mim e para você são verdades simples, de fácil compreensão e eterna. Ao passo, queridos, que o judeu trazia toda aquela casca moral, Jesus vai muito mais além disto. Jesus vai trabalhando o nosso coração. Jesus traz verdades simples, de fácil compreensão e eterna. Segunda aplicação que eu quero deixar para você, que Jesus traz também tudo aquilo num estado interior, ou numa dimensão interior. Aqui há uma diferença entre o legalismo farisaico e exterior, e Jesus que trata o nosso interior. Perceba que não matarás tem um aspecto externo. Não adulterarás também tem um aspecto externo. Mas Jesus está dizendo, aquele que odiar seu irmão está pecando. Aquele que ofende seu irmão com palavras, não havendo arrependimento, está sujeito, então, ao fogo eterno. E aquele que olha para uma mulher, no seu olhar de forma impura, no seu coração já adulterou com ela. Ou seja, não houve o ato praticado literal, mas no coração ele engendrou males, no seu coração ele namorou aquela circunstância, aquela situação. Então isso Jesus Cristo diz que isso também é pecado. Mas Jesus Cristo então diz que é do interior do homem que procede os maus desígnios, o roubo e o assassinato.
Se você olha para o capítulo 23 de Mateus, que está relatando acerca deste assunto, Jesus Cristo está combatendo os fariseus e Jesus diz: olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora está branco, limpo, mas por dentro do sepulcro está cheio de ossos e de imundície. Então preste bem atenção, Jesus trabalha o seu coração. Jesus Cristo quer mudar a disposição do seu coração. Jesus quer colocar em você um coração novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração novo. E te dar uma nova disposição por meio do Espírito Santo gracioso. E quanto a cumprir o Sermão do Monte, Jesus Cristo cumpriu tudo por nós. Então, nesse sentido, eu preciso me apropriar da obra sacrificial de Jesus, porque Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da lei, no meu lugar e no seu lugar. Terceiro e último lugar para a aplicação. Agora, isso aqui tem um alcance universal. É claramente demonstrado no Sermão do Monte, é demonstrado no ministério de Jesus Cristo, que o Sermão do Monte está livre de qualquer exclusivismo, está livre de qualquer preconceito ou discriminação. Portanto, o Sermão do Monte ele tem um alcance universal. Jesus Cristo expressa amor a todas as pessoas. Jesus expressa graça, compaixão, misericórdia a todas as pessoas. E é claramente demonstrado no ministério de Jesus Cristo que ele acolheu pessoas que outros não acolheriam. Mas, portanto, queridos, aqueles professores, eles ensinavam e a gente ficava maravilhado com os professores, respeitávamos os professores, porque eles ensinavam com quem tem autoridade, eles ensinavam com a vida deles. Nós conhecíamos todos os nossos professores, eles eram conhecidos na sociedade, então eles tinham respeito dos alunos. E assim também, Jesus Cristo, quando conclui a sua palavra, a multidão fica maravilhada, porque Jesus Cristo não ensinava como os escribas e fariseus, Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque Jesus Cristo não somente falava, mas Jesus Cristo viveu palavras e obras. Eu quero orar por você, nesta conclusão do Sermão do Monte. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pela santa, bendita oportunidade, Deus, de chegarmos ao final de uma etapa, concluindo, ó Deus, uma etapa daquilo que nós nos propusemos a fazer. A minha oração, ó Deus, que o Senhor aplique em cada coração. Ó Deus, coração aflito, coração angustiado, coração cheio de temor, que o Senhor Deus tenha misericórdia e abençoe assim, ó Deus, a cada um e cada uma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você lembra, né, do nosso roteiro? Curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. Então você pode nos ajudar quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha com outros. A palavra de Deus é levada para mais e mais pessoas. Também você pode baixar o app da Goiás é Mais TV, que está aí também no nosso vídeo, no vídeo embaixo. Vá lá no Play Store e olha lá acerca do Goiás é Mais TV, baixe o app, instale no seu celular e você vai ter acesso a todos os nossos programas e também acesso aos programas da Goiás é Mais TV. Eu quero convidar você para no domingo às 18 horas você puder estar conosco, para você estar conosco, melhor dizendo, na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, na praça C114, no Jardim América, o nosso culto no espaço Boas Novas. Deus abençoe a sua vida, assim, em nome de Jesus. Muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery
ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.